Você já pensou qual era o sistema educacional do Velho Testamento? Se você quiser aprender a chamada didática magna, o melhor método de ensino do Velho Testamento, como é que Israel ia perpetuar a fé de Israel? Você tem que ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, aquele famoso texto onde aparece o Shema, não é? A confissão de fé de Israel mais famosa, o chamado primeiro mandamento. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, quando diz, como é que nós vamos passar para os nossos filhos, e os filhos para os filhos deles, e os filhos dos filhos para os filhos dos filhos. Como é que isso vai ser passado? Então a didática bíblica está aí. Deus disse como é que ia ser a forma de ensino. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas, sobre as coisas de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. A didática magna, a didática maior, o processo de ensino na velha aliança era a todo momento, conversando, vai para lá, vai para cá, e você andando e conversando, sentado em casa, saindo de casa, você vai falando as coisas de Deus, as coisas da história da salvação, os atos salvíficos de Deus a favor do seu povo vão ser comentados, vão ser recitados, e os filhos vão ouvir, vão entender e vão depois repetir para os seus filhos. É uma caminhada, é caminhar conversando, né? É que nem aqueles dois italianos que caíram do navio, né? E de repente chegaram na praia. Como é que vocês conseguiram? Viemos a parlare, não é? E chegaram na praia, né? Então, os cristãos vão assim, né? Eles vão conversando. Essa é a didática. E realmente, quando a gente pega, por exemplo, um livro em 2 volumes que está no Novo Testamento, que é Lucas e Atos, né? Lucas e Atos são... A gente lê Lucas numa hora, aí João entra no meio, né? E depois vem os Atos. Então a gente perde a sequência. Mas originalmente, o Lucas escreveu volume 1 e volume 2, não é? O volume 1 é o livro, o Evangelho, e o volume 2 é o livro de Atos, né? E os 2 livros seguem a didática magna de Deuteronômio, uma caminhada. Então, quando você estuda com cuidado a estrutura literária do Evangelho de Lucas, no capítulo 9 até o capítulo 19, tem o que os estudiosos da literatura bíblica encontraram, e é um bom achado, tem o que chama a narrativa da viagem. O que é a narrativa da viagem? Em Lucas 9, 51, diz que Jesus manifestou no semblante a intrépida decisão de ir para Jerusalém. E ali é um ponto de virada na narrativa. E começa uma viagem. Capítulo 9, 10, 11, 12, é uma caminhada para Jerusalém. Jesus já houve a confissão de Pedro, em Lucas 9, já houve a transfiguração, em Lucas 9, Jesus já anunciou que ele vai morrer em Jerusalém, aí começa a viagem. E só Lucas relata essa viagem cumprida, porque Lucas quer seguir essa didática magna do Velho Testamento, que quando que você ensina? Caminhando, indo. Todo momento você vai falando. E por isso, o caminhar é um momento importante
no Evangelho de Lucas. Aí a gente pensa que acabou, né? Mas quando você pula para Atos, o que é o livro de Atos? É um caminhar, não é? Um caminhar que começa em Jerusalém, depois caminha pela região ao redor, Judéia e Samaria, e vai chegar até os confins da terra, até Roma, né? Claro que há uma inversão, né? Uma inversão ideológica de valores. Está me traindo um pouquinho. Na ideologia do domínio, os confins da terra eram... estamos aqui, obrigado, vocês adivinharam. Os confins da terra eram Roma, né? Aliás, Palestina, está na periferia. Mas Jesus inverte, a periferia se torna centro e o centro vira periferia. A periferia, o evangelho chega até os confins da terra quando chega na capital, que é Roma. Porque Deus abate o orgulhoso e exalta o humilde, né? Então, o centro do mundo é a favela de Nazaré, não é o mármore de Roma. E aí, então, Lucas tem a caminhada original de Jesus, de capítulos 9 a 19, da Galileia para Jerusalém, e a caminhada dos discípulos, do corpo de Cristo ressurreto, o corpo de Cristo que é este corpo aqui, e aquele corpo lá, de Jerusalém até os confins da terra. E essa estrutura é tão... E é uma obra só, não é? Lucas e Atos, nós temos 2 volumes, mas é uma obra só. E no meio, olha o próximo slide, no meio justamente está uma narrativa que amarra toda a obra de Lucas. A caminhada para Emaús. A caminhada de Jerusalém para Emaús, de Emaús para Jerusalém. Caminhada. Vamos a parlare, e a gente chega lá, não é? E essa caminhada, ela é um modelo que espelha justamente a caminhada originária de Jesus e anuncia a caminhada missionária dos apóstolos. Ela está no miolo destas 2 grandes caminhadas. É por isso que o nome do movimento cristão no livro de Atos é exatamente o único nome que o cristianismo recebe na Bíblia. Não tem nome, né? Qual o nome? O caminho. Por que o caminho? Justamente porque nós estamos no tal, né? No caminho, né? Nós estamos fazendo a caminhada com Jesus. E essa caminhada de Lucas 24 é uma caminhada, no próximo slide, a gente vai trazer Jesus para casa. Então eu quero observar hoje nessa aula, embora se eu pudesse, eu queria que você também falasse, né? De vez em quando você solta, como agora, né? A jornada de Emaús como um paradigma, um modelo a ser repetido. Isso que é paradigma. O que é paradigma? Deve ser aquela coisa que fica na frente do carro assim, né? Não, aquele é para-choque, né? O paradigma é um modelo que pode ser reproduzido, que pode ser encontrado um paralelo em outras situações. Para convidar Jesus ao convite de nossas famílias. Então, vários colegas estavam aqui apresentando no 3 em 1, justamente esse mesmo tema, trazendo Jesus para casa. Então, essa é uma história de Jesus indo para casa. E eu quero ler então com vocês Lucas 24, que é os discípulos na estrada de Emaús. Talvez eu vou fazer uma leitura tipo halakha, tipo aquela exposição do rabino, que ele vai parando e vai colocando alguma coisa, né? A gente chama isso da pregação do pregador caipira, né? Ele lê um ponto e fala um ponto, né? Ele lê outro ponto e fala outro ponto, né? Então é a mesma coisa. Caipira e judeu é quase igual, né? Então, mas em Lucas 24, a gente começa no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Que dia que é esse? Domingo. O dia do Senhor. Vai se chamar no futuro Kiriaké. Por que Kiriaké? Porque Kiriaké significa
do Senhor. O único dia que tinha nome antigamente era o sábado, né? Um dia depois do sábado, 2 dias depois do sábado, 3 dias depois do sábado, 4 dias depois do sábado, 5 dias depois do sábado. Preparação e sábado. Sexta-feira tinha nome, era preparação para o sábado, né? Agora não, agora tem dia, é o dia do Senhor, é o domingo. Nesse dia, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Emaús significa termas quentes. Quem sabe eles estavam pensando em fazer um relax, né? Ir para um spa, não sei. Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. A sua Bíblia diz 60 estádios, né? 11 quilômetros. 60 é um número bacana, mas 60 estádios. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Já começou a funcionar o cristianismo. Jesus tinha dito o quê? Onde estiverem... O que mais? Aí, ele chegou. Esses dois ficaram falando aí, chegou quem? Jesus. Ele já está cumprindo. Ele deve estar por aí, cuidado, não pisar no pé dele aí, né? Deixa o espacinho para ele sentar no banco, né? Onde tiverem alguns reunidos, ele está com eles. Então ele chegou e, versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Foram impedidos por quem? Geralmente as formas passivas do verbo no Novo Testamento encobrem a ação divina. Os teólogos chamam isso de o passivo divino. O verbo na voz passiva esconde a ação de Deus. Muitas vezes, depende do contexto. Mas eles estavam impedidos de ver porque não acreditavam mesmo, né? Imagina, morreu, né? E nós estamos assim perturbados. A preocupação, as coisas da vida cegam a gente. Então, versículo 17, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesse dia? Quais? Perguntou ele. E aí eles vão falar. Mas a primeira coisa sobre esse momento aqui, vocês sabem que eles vão no fim, dá um spoilerzinho, né? Eles vão levar Jesus para casa, tá? Jesus vai para a casa deles. Mas a primeira coisa para levar Jesus para casa, no próximo slide, é que para você levar Jesus para casa, você tem que ter a coragem de acolher o estranho. Estranho, em grego, é xenos. Hoje tem xenofobia. Estão jogando fora os estrangeiros, né? Estão perseguindo os estrangeiros. Estão dizendo que eles são a praga. Então querem fechar. Não aceita as pessoas de um país estranho, outro que vem aqui, né? Como é que eles vão conseguir encontrar Jesus? Primeira coisa, eles acolheram um cara estranho. Você está aqui conversando, numa boa, chega um terceiro e interfere. Sai para lá, rapaz, a conversa não é sua. Está se metendo o quê? Está querendo dinheiro? O que você quer? Né? Eles conseguiram acolher um estranho. Na história bíblica, acolher estranho sempre foi bom, né? O Abraão deu almoço para 3 caras, um deles era Deus, né? O Ló recebeu aqueles 2 caras na sua casa, eram anjos, né? Receber estranhos, às vezes você recebe alguém muito importante. E esse estranho que estava ali, querendo entrar na conversa deles, era o próprio Jesus. Mas se você quer trazer Jesus para a sua casa, precisa se abrir para o outro. Abrir para o outro. O outro é sempre estranho, sempre. O outro é um desconhecido, é alguém que desconfigura a sua rotina, aquilo que você sabe. Eu gostei muito de todas as insistências sobre os grupos casa, não é? Abre a sua casa, receba uma pessoa, não é isso? Você está se abrindo para alguém que você não conhece, é um estranho. Mas dá a possibilidade de trazer Jesus para casa. E sabe de uma coisa? Geralmente são os estranhos que vão nos dizer as coisas que nós não conseguimos ver. Porque
o estranho fala francamente: você é esquisito, cara, você faz assim, assado. Você fala: nossa, ninguém me chamou de esquisito. Lá na igreja todo mundo só me elogia, né? Mas o estranho fala para você uma besteira dessa. Então, nesse mundo de fundamentalismos, onde as pessoas, por causa do pluralismo de ideias, nós estamos num mundo plural, você encontra gente de outra religião, de outra crença, de gêneros mais confusos do mundo. Para mim, no meu tempo antigo, tinha 2, masculino e feminino. Agora eu não consigo nem fazer as contas com os dedos do pé até, né? Se você usar todos os dedos, está faltando dedo. Nesse mundo tão confuso, é fácil eu me fechar e só falo com os meus. Mas Jesus não entra. Jesus fica fora se a gente não acolher o estranho. Então, para a sua família, viver o contato com Jesus, passo número 1, acolhe o estranho. Esse estranho pode ser que mais tarde se revele alguém muito mais próximo do que você imaginava. Já aconteceu de você receber aqui uma pessoa estranha na igreja e depois ele é um grande amigo? Já aconteceu? Você tem alguém que você conhece aí que é muito legal, mas é muito comum. Se eu deixasse vocês falarem, vocês acabavam com a minha aula aqui, né? Muitas histórias. Acolher o estranho é fundamental. Mas a segunda coisa que faz Jesus aparecer vem nos próximos versículos. Vamos ver o slide. É para a gente recitar a história. No versículo 19 a 14, tem um relato sem fé, cheio de fé. Dá uma olhada. Que coisas? Ele perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem de manhã cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres viram, mas não o viram. Você viu essa narrativa? Ela é exatamente a pregação do Evangelho, né? Jesus ressuscitou no domingo, as mulheres viram, o túmulo estava vazio, só que eles isso aconteceu, mas não faz sentido algum, né? É um relato cheio, eles estão contando a história. E eles estão contando a história ainda sem entender a história. Provavelmente é isso que nós fazemos sempre. A gente conta a história de Jesus, mesmo sem entender tudo. Mas essa história faz efeito. O judaísmo antigo não tinha uma teologia sistemática. Nós é que inventamos teologia sistemática aprendendo com Aristóteles. Mas os judeus não têm uma sistematização teológica da crença deles. Como é que a fé de Israel era preservada e mantida? Eles contavam uma história. Eles recitavam os atos salvíficos de Deus na história a favor deles. Deus nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido. Abriu o mar, passou o nosso povo, fechou sobre os nossos inimigos, nos deu essa terra, nos destruiu os inimigos e nos deu bênção. A fé de Israel nunca foi a sistematização de doutrinas. Deus, o Espírito, a igreja, não que seja errado, não tenho nada contra a teologia sistemática, né? Sou professor de seminário, né? Então, mas a recitação da história, contar a história na sua casa, faz com que Jesus visite essa casa. Contar a história. Conta a história de Jesus na sua casa e conta como a sua casa participa da história de Jesus. Misture as histórias. Porque é uma história só, não é? Nós estamos vivendo hoje a vida que Jesus transmitiu ao seu povo. Recite a história. Tem que falar dessa história. Por que vocês são cristãos? Não é porque tem isso de bom, aquilo de bom.
É porque, num domingo de manhã como esse, aquele túmulo estava vazio. É porque ele ressuscitou. É porque ele está vivo. E da vida dele, nós temos vida. Na morte dele, nós recebemos perdão. Mas na vida dele, nós recebemos esperança. Na morte dele, nós resolvemos o nosso passado. Mas na vida dele, nós temos futuro. E aí, então, nós estamos diante de um contar uma história que faz sentido. Pessoas hoje querem história, gente. Fatos, conceitos abstratos. A gente entende, mas é confuso. Mas conte uma história. Conte a sua história, como você encontrou o ressurreto. Como você foi tocado. Isso faz diferença. Recite. Isso você faz em casa. Os filhos contando a história da sua conversão, daquela família, contando a história. Mais adiante, ainda para trazer Jesus para casa, estude a Bíblia. Aqui é legal. No versículo 25, Jesus vai dizer: como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. No original é um pouco mais violento. Ô, seus tontos, ô, seus lerdões, vocês são devagar, quase parando, né? Assim, Jesus dá, esse estranho vem dando bronca, mas não é estranho, estranho mesmo, né? Ó, lerdos, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, em toda a Escritura. Gente, 11 quilômetros de aula, né? 11 quilômetros. Jerusalém, Emaús. E vai. Vamos começar lá no Deuteronômio. Vamos começar na promessa do novo rei que viria. Vamos começar na promessa do sucessor de Moisés, o profeta que vai vir. Vamos falar um pouquinho sobre a história da promessa do Messias. Jesus foi seguindo com eles um estudo de 22 livros, ou 24, depende da modo como você conta os livros hebraicos, naquele intensivão. Estudar a Bíblia é o jeito como Lucas caracterizou o ministério de Jesus. O Lucas, no seu evangelho, usa um artifício literário chamado inclusão. O que é isso? A inclusão é fácil, eu entendo bem. É que nem sanduíche. Aí eu já entendo. O que é sanduíche? Você tem um pedaço de pão em cima e um pedaço de pão embaixo. E no meio, o recheio, não é isso? Um bom sanduíche. O sanduíche literário que Lucas faz no evangelho, ele começa em Lucas 4, Jesus dando uma aula bíblica na sinagoga de Nazaré. Jesus começa o evangelho de Lucas explicando a Bíblia, dando aula bíblica. E termina, ainda mais adiante, no fim do capítulo 24, termina dando aula bíblica, explicando todas as escrituras. Jesus era professor, por isso que nós somos discípulos. Era mestre, por isso que nós somos discípulos. E estudar a Bíblia é o jeito como Jesus entra em nossa casa. Então, por isso que os grupos casa vão cumprir muito bem essa função, porque vai ser feito um estudo da Escritura. A gente tem tanta coisa, tem Netflix, tem celular, tem videozinhos rápidos, né? E essa informação rápida e vazia vai e volta e ocupa a nossa mente com nada. Mas, se a gente consegue resgatar um momento do estudo da Bíblia em casa, ler o texto, pensar sobre o texto acaba lendo a gente. E o texto acaba nos fazendo pensar. A Bíblia é um livro que nos lê. A gente lê o texto, mas ele lê a gente. E nessa troca, a gente é transformado. Jesus usava a Bíblia como guarda-roupa. Ele chegava de manhã no guarda-roupa, hoje eu vou usar Zacarias 9. E vestia Zacarias 9 e entrava de burrinho em Jerusalém. É um rei que vem em nome do Senhor, olha aí, eu estou reconhecendo essa roupa. Um dia ele chegou lá, hoje vou ter que usar Isaías 53. E ele morre na cruz. O Velho Testamento era o guarda-roupa de Jesus.
ele ia lá, obrigado. Agora minha voz vai ficar mais bonita, né? Eles prometeram. Jesus ia lá e pegava um texto e vestia. Para nós, a Bíblia é um livro de estudo, para Jesus era o guarda-roupa. Acho que pode ser para você também. Jesus era a palavra encarnada e nós encarnamos a palavra. Porque Jesus vive em nós. Esse viver que tenho na carne não é mais meu, eu vivo em Cristo. Então, estudar a Bíblia vai ser um processo fundamental para que essa manifestação de Cristo na nossa casa exista. E daí eu recomendo amplamente todos esses programas de estudo avançado, de treinamento, seminário, mas de qualquer jeito, abrir a Bíblia e estudar. Porque senão a gente fica com o fast food espiritual, né? Só comer um sanduichinho no domingo e depois passar a semana jejuando, não vai fazer bem para ninguém, né? Então tem que ter esse desenvolvimento. Mas aí vai encontrar Jesus também numa quarta ideia. Praticar os ritos. Vai aparecer uma hora aqui. Praticar os ritos. Ou seja, é o que nós vamos ver agora nos versículos 28 a 31. Ele diz lá: aproximaram-se do povoado para o qual estavam indo, Emaús. Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois já a noite vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu, lhes deu, dizendo: tomai e comei. Não, desculpe, eu estou... Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu e deu. Então os olhos deles foram abertos, o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quando que eles reconheceram Jesus? Por que no partir do pão? Por que acha que eles reconheceram naquela hora? Ficaram o tempo inteiro conversando, deu aula bíblica, pregou, ensinou brilhantemente. Esse jeito de ensinar é de Jesus, deviam saber, né? Mas por que só no partir do pão? O que você acha? Oi? Uma réplica do ato... Bom, sabe, é verdade. O Lucas é tão sem vergonha, né? Ele é muito sem vergonha. Não fale que eu falei isso dele, né? Senão, de repente, dá errado. Aquele e-mail lá do Alan Júnior vai acontecer comigo, né? Vou ficar num lugar bem quente. Mas, assim, o caso é que o Lucas escreveu com palavras, partir do pão, que justamente rememora o ato de Jesus do partir do pão. Na verdade, a chamada Eucaristia, ou a chamada Ceia do Senhor, no mundo antigo chamava o partir do pão. É isso que eles chamavam, né? Na língua deles. Então, esse momento é aquele momento de abrir os olhos, porque praticaram um rito conhecido. Ritos trazem Jesus para casa. Oração antes da comida. Vai deixar de orar antes da comida para uma criança de 5 anos? Ô pai, está esquecendo de orar? Virou pagão, pai? Né? Uma coisa assim, né? Uma vez reuniram umas pessoas famosas e aí eles estavam conversando num cruzeiro. Estavam falando sobre as comidas da infância, né? Então não são ritos vazios, são ritos cheios de afeto, de comunhão. Então acho que a refeição com Jesus devia ser bem especial, né? Jesus comeu com eles por 3 anos, né? Você acha que Jesus esqueceu de orar alguma vez? Acho que não. Bendito Deus e Pai que nos abençoou, obrigado por esse pão, não é isso? Tantas vezes, ritos fazem isso. O rito, pode parecer, quando usa a palavra rito, alguém não gosta. Rito parece uma coisa repetitiva. É repetitivo. Beijar sua esposa todo dia é repetitivo. É muito bom, né? Mas é repetitivo. Não, tem um psicólogo que disse, ele pesquisou, é científico. Se você der um beijo de 6 segundos todo dia na sua esposa, você tem 5 anos de vida a mais. Seu coração vai ficar... Pensa que não? Professor Goleman, pode estudar. Ele fez isso, é pesquisa científica, ele fez isso
Ele pesquisou por 40 anos essa questão e muitas outras. Mas voltando. Vocês só vão lembrar do beijo agora, gente? Eu estou na outra aula aqui. Alan, eu contei piada, mas não deu jeito, viu? Eu até acabei com a minha aula por causa da piada. Olha, pratique os ritos. Se você tiver ritos familiares... O meu filho, o Lucas, ele é um peregrino, ele gosta de visitar as congregações das igrejas. Ele vai para 9 de julho, ele vai lá para a igreja lá na zona leste de São Paulo, ele vem às vezes lá em Jundiaí. Mas uma coisa que ele não consegue fazer, e não foi eu que ensinei para ele, ele fala, domingo tem que ter ceia, eu tenho que participar da ceia em alguma congregação. Eu podia tomar ceia sozinho em casa. Quando ele ia lá para a mata, que ele fez biologia, ele levava lá um pedacinho de pão, um suquinho de uva e tomava lá sozinho a ceia, porque estava na pesquisa lá no meio do mato, né? Mas ele gosta. Por que eu não ensinei? Ele tem um rito na cabeça e fala, domingo eu tenho que lembrar de Jesus. Ótimo, graças a Deus, ele é melhor que eu nisso, né? Mas o ponto é que praticar os ritos faz parte do grande processo de trazer Jesus para a nossa casa. Ir ao culto, oração, leitura bíblica, a tal história, para contar a história, né? Para os filhos, antes de dormir, né? Orar com as crianças. Ou qualquer rito que leva Jesus para casa. Você pode imaginar os seus. Por último, então, o resultado de um contato com Jesus vai ser abraçar a missão. O que vai acontecer nesse versículo 32 em diante? Perguntaram uns aos outros, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Puxa, eu senti mesmo que era alguma coisa diferente, né? 33, levantando-se, foram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. E os que estavam com eles reunidos, e disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Os dois sujeitos que tinham andado 11 quilômetros devagarzinho para ir lá para Emaús, hoje os arqueólogos já acharam onde é que é possivelmente Emaús, voltaram correndo, não era hora para andar mais, estava escurecendo já, eles não andam à noite lá. Voltaram correndo para Jerusalém, inverteram a jornada de tristeza e fuga, se tornou uma jornada de missão. Eu vou contar o que aconteceu, eu vou voltar lá, nós vimos Jesus, ele está vivo mesmo. E quando chegaram, Jesus já estava adiantado, já tinha aparecido para Pedro, e vai aparecer logo em seguida, no versículo 36. Vai dizer o famoso Shalom Lechem, paz com vocês. Mas o ponto é que, quando a gente traz Jesus para casa, é impossível não falar. Eu não consigo deixar de falar das coisas que vi e ouvi. Disseram para ele, se vocês falarem, vocês vão ser presos. Eles falam, não podemos deixar de falar. Enfim, esse é um processo. Trazer Jesus para casa, olha lá, a Iá fez aquele desenho lá. Ele fez os outros mais feios, mas foi o que saiu melhorzinho, né? Trazer Jesus para casa é justamente fazer com que a gente reviva esse caminho. É um caminhar. Nós estamos numa caminhada. A vida na igreja é a vida no caminho. Não é à toa que Jesus chamou a si mesmo do quê? Lá em João 14, 6, eu sou o caminho que nos traz a verdade e que nos leva à vida. Não é? E acolher o estranho, recitar a história, estudar a Bíblia, praticar os ritos e abraçar a missão, vai fazer com que nós encontremos meios de trazer Jesus para casa. Porque o nosso alvo é justamente esse, manifestar na nossa vida a presença de Jesus. Ele já prometeu, 2 ou 3, lá estou eu. Né? Já tem, ele é Emanuel. Nunca ninguém chamou ele de Emanuel. Nunca foi chamado, Emanuel, vem cá. Nunca. Mas então como é que ele é Emanuel? É porque ele é Deus conosco. O nome Emanuel é dado lá no iniciozinho do Evangelho de Mateus. E a última palavra do Evangelho de Mateus é o quê?
eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, continuarei estando com vocês. Ou seja, eu sou Emanuel, cara. Emanuel é Deus conosco. Então, o andar com Jesus nessa caminhada, a sugestão é que a gente viva, reviva, replique, reproduza o caminho de Emaús na sua vida. Agora, deixa eu ver, vocês conseguiram fazer o QR Code? Não, acho que isso não é um QR Code, eu acho. Eu não enxergo muito bem. Mas, de novo, eu fiz, só uma curiosidade, eu fiz um artigo usando esse tema, que estava preparando para o nosso estudo aqui, e o artigo é feito nessa experiência minha de trabalho com inteligência artificial. É um teste. Agora eu li, tá bom, não tem nada, né? Inteligência artificial, como Noam Chomsky diz, é uma ladra de ideias, é muito bandida, né? Mas, e tem coisas às vezes que vem esquisito, mas esse paradigma de Emaús, uma análise exegética e teológica das narrativas da jornada de Lucas Atos e suas implicações para a espiritualidade cristã, é uma tentativa de apresentar aí um texto para você ler, você trabalhar, né? E até no fim desse tem lá uma jornada, uma coisa a mais para a gente estudar. Mas o objetivo é trazer Jesus para casa e que essa presença de Jesus nos transforme. Jesus não chega em nenhum lugar onde tudo não se torne dele. Eu nem sei que horas que era para terminar, mas eu já terminei.